Obrigado, pastor Alex. Oi, irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês hoje. Vocês são não só esse amor recíproco, viu? A gente também ama essa igreja, nós amamos os irmãos, temos um carinho muito especial pela vida de vocês. Louvamos a Deus por cada oportunidade que a gente tem de poder estar junto. Aí quando o pastor Alex falou, eu queria vir visitar, na verdade. Eu estava falando com Cristina, de Cristina, digamos, a gente está pensando em visitar tal dia. Aí desse negócio da visita surgiu a pregação, né? Não era um interesse primário, não, mas aprove ao Senhor. Aí eu fiquei muito feliz em poder ser instrumento de Deus para falar ao coração dos irmãos. Esse é o meu desejo nessa noite. Meu coração lembra de muita coisa, né? Vindo aqui, depois desses 2 anos e meio. A gente esteve naquele retiro ali com vocês, acho que foi em 2023, né, o retiro de Páscoa, e quantas memórias preciosas ali, quantos irmãos queridos que a gente pôde conversar, conhecer, né, e acho que ali vocês oraram por nós, a gente estava no processo finalzinho ali de preparação para ir para o seminário, né, e vocês oraram por nós e nos abençoaram também, e o Senhor abriu todas as portas e lá estamos, né, 2 anos e meio já, o Senhor tem provido para nós, tem cuidado de nós naquele lugar, tem nos ensinado, tem nos moldado, tem nos aperfeiçoado. E a minha oração nessa noite é que Ele possa usar a minha vida para edificar a vida de vocês, aquilo que Ele tem colocado no meu coração, aquilo que Ele tem transformado as nossas vidas, que possa também ser útil para a vida de vocês nessa noite. Meu coração também lembra com muito carinho da irmã Daura, a saudade que fica, e a gente tem orado por vocês, por toda a igreja, por toda a família, e muito, muito felizes com o que Deus está fazendo aqui. A gente acompanha mesmo de longe, assim como também os irmãos nos acompanham daqui para lá, e como a gente fica feliz em poder caminhar com vocês e ter vocês caminhando conosco. Mas, irmãos, sem mais delongas, vamos à palavra. Abra suas Bíblias, por favor, no livro de Lucas, capítulo 12. Nós vamos estudar a palavra de Deus, Lucas capítulo 12, vamos ler do versículos 13 ao 21. Lucas 12, do 13 ao 21. E o título da nossa mensagem, como estava ali, deve estar no boletim também, para quem você tem acumulado tesouros? Para quem você tem acumulado tesouros? Vamos ler a palavra do Senhor, começando no versículo 13. Diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui o juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois, não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui na tua presença nessa noite. Ó Senhor, obrigado por tudo que já aconteceu até aqui. Obrigado pela celebração da tua ceia, onde nos lembramos do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio à terra, viveu, morreu, ressuscitou por nós. Ó Senhor, nós te pedimos nessa hora que o Senhor possa, Deus, alinhar o nosso coração com o teu. Prepara os nossos corações para a tua palavra. Senhor, tira toda distração, Pai, da nossa alma, da nossa mente, qualquer ansiedade, preocupação, Senhor, ataques do inimigo que porventura venham a tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite.
Eu te peço, Espírito Santo de Deus, enche o meu coração e transborda para o teu povo nesta noite. O Senhor conhece cada um aqui, cada necessidade, cada história, Senhor. E eu te peço que o Senhor fale a cada um. Que o teu poder, Senhor Deus, se aperfeiçoe na minha fraqueza. Que o Senhor use, Pai, esse sermão imperfeito, esse pregador imperfeito que nós te oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós temos aqui diante de nós uma parábola de Jesus. As parábolas são histórias que Jesus contou com o objetivo de ensinar lições espirituais ao povo. E um dos usos das parábolas, uma das formas como ela é usada, é sondar o coração do ser humano e revelar realidades espirituais. Um dos professores lá do seminário ele gosta de dizer que a gente não deve somente ler as parábolas, mas deixar as parábolas nos lerem o nosso coração. Algumas parábolas foram motivadas por uma situação, um evento da vida real, que é o caso aqui. A gente tem um problema aqui de distribuição de bens, de partilha de herança entre irmãos. Versículo 13 diz assim que um homem que estava no meio da multidão falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. É interessante porque tem um pedido em comum, né? Jesus estava ali ensinando, pregando, e de repente o homem chega e diz: Senhor, quero que o Senhor divida, fala para o meu irmão para dividir a herança comigo. Essa era, na verdade, irmãos, uma situação típica ali naquele momento. Na lei mosaica, normalmente, quando o pai morria, né, os filhos recebiam a herança. O filho mais velho recebia uma parte dupla da herança. Normalmente, ele era o principal administrador ali. Normalmente, a gente está falando de herança que era terra, né? Naquele tempo, a herança normalmente era mais pedaço de terra e tudo mais. E os herdeiros, eles recebiam a herança, cada um a sua parte, mas normalmente eles moravam juntos, que era para não dividir a terra, mas deixar ela intacta ali, né? Provavelmente, que quem estava falando era o irmão mais novo, que queria separar a sua parte para ser independente, quem sabe vender, alguma coisa do tipo, e o mais velho provavelmente discordou disso. E aí, nesses casos, essas pessoas que estavam com esse tipo de problema iam apelar aos rabis, aos mestres da época, né, que Jesus era considerado um deles, para mediar esse tipo de situação. Mas aí Jesus responde a ele, né? Ele diz: homem, quem me constitui juiz ou partidor entre vocês? Interessante porque Jesus fala de modo que ele mostra que ele tinha uma missão mais importante a cumprir. Algo maior do que ficar resolvendo briga de herança entre irmãos. Ele não. Mas é interessante porque ele não deixou de lidar com o problema. Jesus vai direto ao ponto. Ele fala do verdadeiro problema, o problema do coração. E é incrível como Jesus faz esse tipo de coisa, não é? Quando a gente olha para as interações do Evangelho, sempre que alguém chega para Jesus com uma pergunta, ou com um pedido, ou falando algo com ele responde de maneiras inesperadas. Né? Nunca você poderia predizer uma conversa com Jesus. Você ia, e aí Jesus começa a falar, na verdade, o problema, a coisa mais importante não é o lugar, mas é o coração do adorador. Você deve adorar em espírito e em verdade. O jovem rico pergunta para Jesus: mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai mais fundo do que o que ele tinha perguntado e começa a mostrar para ele que, na verdade, ele estava querendo fazer algo para ser salvo, quando, na verdade, ele precisaria receber algo que tinha sido feito por ele. E Jesus mostra àquele homem que, por mais que ele achasse que ele era tão santo e tão perto do céu, na verdade, ele estava muito distante, porque o seu coração era idólatra. Ele adorava as suas riquezas. E aí, nesse ponto, quando Jesus vai tratar com esse homem, que é o mesmo caso aqui, o homem pede uma coisa e Jesus vai mais fundo. Jesus vai nas motivações, no coração dele. E Jesus traz esse ensinamento tão forte. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aqui eu queria trazer o primeiro ponto, que valores errados levam a buscas pecaminosas. Valores errados levam a buscas pecaminosas. Esse homem tinha, aqui Jesus está falando de um sistema de valores enganoso. Essa afirmação que Jesus disse aqui, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens, ela por si só já é um alerta preocupante, né? A gente devia sempre guardar isso no nosso coração. Talvez você devesse ter isso dentro da sua carteira, talvez você devesse ter isso, sei lá, na porta do seu escritório, para sempre lembrar que a sua vida não consiste naquilo que você tem, na abundância do que você possui.
O mundo está sempre pregando isso aos nossos ouvidos. Você é o que você tem. Você vale o dinheiro que tem na sua conta bancária, ou a casa bonita e grande onde você mora, ou a casa de campo que você comprou para passar férias, ou o carro bacana, bonito do ano que você conseguiu comprar lá, parcelando em 300 vezes. Às vezes o mundo acha que você é a roupa de marca que você usa, ou o seu iPhone de última geração. Não importa a coisa, mas existe esse princípio por trás. Você é o que você tem. Provavelmente você já ouviu isso por aí. Mas veja, o próprio Criador do universo, que sabe muito melhor do que qualquer pessoa aí fora, muito melhor do que eu e você, está alertando você nessa noite. Você não é o que você tem. Você não é o que você tem. A sua vida não é definida pelo que você tem ou deixa de ter, pela abundância ou escassez do que você tem. E aí Jesus vai mostrar que, quando a gente pensa dessa forma, que a gente é o que tem, que a nossa vida consiste na abundância dos bens que a gente tem, a gente vai ter alguns efeitos negativos, e o primeiro deles é uma busca insaciável. Quando a gente acredita nessa mentira de que a vida se resume a ter, a gente se envolve nessa busca insaciável por acumular cada vez mais, porque se você é o que você tem, então quanto mais você tiver, mais valor terá a sua vida. E Jesus chama isso de avareza, ou outras traduções vão dizer cobiça. Isso é o que faz a gente ganancioso por sempre ter mais. Mas também, por outro lado, a gente fica ansioso ou medroso de perder aquilo que a gente já conseguiu. Então você vai ser, por um lado, ganancioso e, por outro lado, ansioso, querendo sempre ter mais para aumentar o seu valor, e, por outro lado, com medo de perder aquilo que você já tem e perder o seu valor. E aqui ambos irmãos da história são repreendidos, porque talvez o que estava retendo a parte do outro podia estar agindo com cobiça, atribuindo seus valores às suas riquezas. Mas também o outro que não recebeu a sua parte poderia estar sendo cobiçoso, atribuindo o seu valor às posses, e por não tê-las, então, ele se sentia sem valor, desvalorizado. Interessante porque a gente pode ser cobiçoso tendo muito ou tendo pouco. Às vezes a gente acha que cobiça e avareza é só para a gente que tem muito, né? Mas é interessante porque a Bíblia não fala assim, porque a cobiça e a avareza estão no coração, não está no que você tem. O problema não é na abundância ou na escassez. O problema está nos valores, na busca do coração. Porque o coração avarento ou cobiçoso que tem muito, ele se apoia, se ancora nas suas riquezas e se orgulha delas. Mas o coração avarento e cobiçoso que tem pouco, ele também vai ter um problema, porque ele vai viver na insatisfação e sempre com inveja dos outros que têm mais do que ele. Então veja que a cobiça não vai ter, como é que eu posso dizer, não vai ter status social. Existem pessoas cobiçosas e avarentas que têm muito, existem pessoas cobiçosas e avarentas que não têm nada. É uma questão do coração. E aqui eu lhe pergunto, qual é o seu sistema de valores? Como você se avalia? Como você diz o seu valor? Aonde está o seu valor? Outra pergunta que talvez lhe ajude a entender isso. Como você avalia os outros? Quem são pessoas de valor para você? Quem são pessoas importantes, que você admira, que você gostaria de imitar? O que chama a sua atenção nessas pessoas? Pense um pouco, isso vai lhe revelar o seu sistema de valores. É alguma coisa que essas pessoas possuem? Talvez dinheiro, casa, carro, estilo de vida, alguma coisa opulenta nesse mundo? Talvez seja alguma posição ou conquista que eles alcançaram, talvez um doutorado, talvez seja um pastor de uma grande igreja, talvez alguém que alcançou uma posição social alta, um concurso. Quem são as pessoas que você admira e que você busca imitar? Cuidado, meu irmão, cuidado com o seu coração. Nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração, porque nós podemos silenciosamente, sutilmente estar envolvidos, estar engajados nessa busca pecaminosa, por encontrar valor acumulando coisas para nós. E nesse ponto, Jesus vai exemplificar esse seu ensinamento contando essa parábola. E essa parábola ilustra a vida de um homem que vive nessa busca pecaminosa, que é insaciável. O estilo de vida dele é caracterizado pelo que eu vou chamar aqui de uma perspectiva míope. Miopia é uma coisa muito comum, né, aqui no nosso povo. Muita gente aqui tem óculos, eu imagino que alguns de vocês sejam míopes.
A miopia impede que a gente veja as coisas com clareza. Só que eu quero dizer que esse homem aqui não tinha uma miopia física, mas uma miopia espiritual. Ele não conseguia ver Deus, as pessoas, a vida e a si mesmo com clareza. E vamos ver a parábola. Jesus disse que o campo de um homem rico, versículos 16 a 19, produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E aí ele decide: vou destruir os meus celeiros e reconstruí-los maiores, e ali recolherei todo o meu produto e os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. E aqui a gente aprende, nosso segundo ponto, que as buscas pecaminosas, elas limitam a nossa perspectiva. Quando a gente está nessa busca pecaminosa da vida, querendo encontrar esse valor nas coisas do aqui e do agora, a gente desenvolve essa miopia espiritual. O que nós fazemos, irmãos, quando a gente prospera? O que você faz quando as suas colheitas são abundantes, quando você recebe um aumento de salário ou uma coisa extra chega na sua vida? Olha só, tempos de prosperidade, de abundância, bem como tempos de escassez, são muito eficazes em sondar o nosso coração e revelar os nossos valores. O que a gente pensa e faz nesses momentos extremos, né, de abundância ou de escassez, revela muito sobre nós. Este homem é rico. A sua terra produziu com abundância. Perceba, essa abundância não foi planejada por ele, nem esperada. Na verdade, o campo produziu muito mais do que ele imaginava. Essa prosperidade não foi fruto do seu trabalho necessariamente, ele não se preparou para isso. O surpreendeu, na verdade. Foi a providência de Deus. Deus é quem está por trás da prosperidade desse homem. A terra produziu com abundância porque Deus o abençoou com abundância. Deus abençoou esse homem. No entanto, ele parece não perceber, nem reconhecer isso. E aí eu queria mostrar para vocês aqui, segundo o texto, que ele tem uma miopia, uma espécie de miopia vertical. Ele não consegue enxergar bem na vertical. Quando ele olha para Deus, ele tem uma espécie de miopia. Ele tem gratidão para com Deus. Apesar dele ter sido inesperadamente abençoado por Deus, a gente não vê nenhum indício que ele tenha sido grato a Deus ou que ele tenha dito que foi Deus que o abençoou. Ele simplesmente ignora Deus. Na prática, ele é um ateu. Ele desfruta dos benefícios, das bênçãos de Deus, mas ele despreza o Deus que o abençoou. Quando a abundância de Deus bate na sua porta, você abre com gratidão ou com orgulho? Você ergue altares ao Senhor em gratidão, quando você é abençoado por Ele? Ou você simplesmente acha que você é sortudo, que você realmente é bom e que as coisas acontecem com você porque você realmente merece e fez por onde? Como é que o seu coração lida com a prosperidade? Meus irmãos, aprendamos com Davi, que disse: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. No diálogo que o homem tem com sua própria alma, os valores dele vêm à tona e a gente vê outro tipo de miopia que ele tinha. Não somente vertical para com Deus, mas também agora uma miopia horizontal. Porque ele não conseguia enxergar bem ao seu redor. Ele tinha indiferença em relação aos homens. Veja que o discurso desse homem é totalmente egoísta. Ele vai falando tudo para si, né? Meus celeiros, minhas plantações, meus bens, minha alma. É tudo eu, meu. Ele nunca considera os outros, abençoar os outros, compartilhar com outros. O seu universo gira em torno de si mesmo. Ele não se importa em aliviar o sofrimento dos necessitados. Veja que ele só se importa com o seu próprio conforto. Ele diz para a sua alma: relaxe, coma, beba e seja feliz. É isso. As coisas estão acontecendo, tudo está indo muito bem, e a única coisa que ele consegue pensar é em si mesmo. Ele não consegue olhar para o lado. O que a gente faz quando recebe um extra? O que você faz quando você recebe mais do que precisa? Você considera abençoar aqueles que não têm o suficiente? Ou você busca abrir mais espaço na sua vida para guardar o velho e agora o novo? Você diz: quer saber de uma coisa? Agora que eu tenho mais, eu vou encontrar mais coisa para usar, para gastar. Porque, na verdade, né, tem que pensar em mim.
Mas a verdade é que Jesus disse que é mais abençoado dar do que receber. É interessante porque isso é uma alegria na qual Deus é especialista, né? Porque Ele sempre dá. Até o que Ele recebe, na verdade, veio dEle primeiramente. Deus é especialista nessa alegria. Ele sabe muito bem o que Ele está dizendo. Que dar é melhor do que receber. A verdadeira realização e a profunda satisfação são encontrados quando vivemos uma vida voltada para fora de nós. Não para dentro, mas para fora. Não buscando promover a nossa própria felicidade, mas sim a dos outros. E veja se não é esse o mandamento todo da Bíblia, né? Maridos, amai as vossas esposas, esposas, submetei aos vossos maridos, os pais para com os filhos, buscando abençoar o outro, aquele que tem para aquele que não tem. É sempre o serviço, é sempre colocar o outro acima de você. Então a Bíblia está falando isso o tempo inteiro. Não é essa a essência do próprio Evangelho? Não é isso que Paulo diz aos Filipenses? Irmãos, tendem em vocês a mesma mente de Cristo. Que, embora ele fosse igual a Deus, ele não se apegou à sua divindade, ele não se agarrou àquilo, mas ele se esvaziou. Ele se doou, ele veio e ele se entregou por mim e por você. Se o próprio Deus fez isso, por que nós devemos agir diferente? Se nós nos consideramos cristãos ou pequenos cristos, como significa essa palavra, será que a gente não deveria fazer o mesmo com aqueles que nos rodeiam? Ao contemplar o futuro, esse homem, ele olha para o futuro dele com tanta coisa que ele tem, agora com tanta abundância que veio sobrando para ele, ele só vê segurança, conforto e tranquilidade. Mas olha só a avaliação que Deus faz dele. Interessante porque esse homem, ele tem uma visão errada da vida, de Deus, dos outros, mas também de si mesmo. E isso faz com que ele não se enxergue como ele realmente é. Leia comigo novamente, versículos 19 e 20. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E aqui eu queria trazer um terceiro ponto de que quando a gente tem uma perspectiva limitada, uma miopia espiritual, nós temos uma autoavaliação enganosa. A gente não se enxerga nem a nós mesmos da forma correta. Veja o contraste do que Deus fala e do que o homem fala sobre si mesmo. O homem se considera sábio porque ele teve uma boa estratégia. Eu já sei, eu vou destruir os meus celeiros e vou construir outros maiores. Então vai caber tudo e aí eu vou ter muita comida, muito mantimento para muitos anos. Ele tem um ótimo planejamento estratégico. Vai dar tudo certo. Mas Deus chama ele de quê? De tolo, de louco. Você é tolo, porque você não está considerando as coisas corretas. O seu plano é muito bom, mas é porque você não está considerando as variáveis certas. Se você enxergasse bem, você entenderia que o seu plano vai falhar e vai falhar miseravelmente. O homem acha que ele vai ter muitos anos de vida e ele diz isso para a sua própria alma. Mas Deus não vai dar a esse homem nem mesmo um dia a mais. Esta noite te pedirão a tua alma. Ele acha que vai ter muitos bens armazenados, mas Deus diz a ele, e o que tens preparado? Para quem será? Tudo isso que você acumulou aí, vai ficar por aí mesmo. Outras pessoas vão tomar de conta, não vão ser seus. Ele prega palavras de conforto e paz para a sua própria alma. Descansa, relaxa. Mas olha o que Deus disse para ele. Essa noite te pedirão a tua alma. Palavras de agonia, de terror. E no fim, meus irmãos, você que está aqui nessa noite, o que importa é a perspectiva de Deus sobre nós. Não importa quão bela seja a perspectiva que você tem de si mesmo, mas o que importa é a perspectiva de Deus. Como Ele olha para você. E que coisa terrível é ter uma concepção de vida de si mesmo que não corresponda à de Deus. Como é terrível quando a visão que Deus tem de você é diferente da visão que você tem de si mesmo. Que Deus nos livre
de viver assim. Quando a visão de Deus é diferente da sua. Esse homem era confiante no seu futuro, mas a confiança dele estava alicerçada em areia movediça. E logo, logo, ele ia afundar. Ele era enganado pela sua própria miopia. Ele não percebeu que a estabilidade que ele pensava que tinha era falsa. A sua fundação era vã. As posses dele talvez fossem até capazes de sobreviver a uma crise econômica, a uma pandemia, mas elas não poderiam sobreviver à morte. Ele não estava preparado para a eternidade. Ele tinha preparado o seu próprio conforto, mas não para o destino final. Então a gente precisa ter cuidado, meus irmãos, para que a nossa vida e a nossa segurança não estejam alicerçados em coisas vãs, em coisas que a traça e a ferrugem corroem, em coisas que os ladrões arrombam e roubam. Esse homem, ele tinha algumas ilusões. Primeiro, ele tinha uma ilusão de propriedade. Ele pensava que era dono de todas aquelas coisas. Mas Deus diz que até a própria alma dele, com a qual ele conversa, né? Ele estava prestes a perder. Até a própria alma estava prestes a ser requerida dele. Obrigado, irmão. Ele diz, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? A expressão que Jesus usa aqui na parábola é como se fosse assim, a tua alma foi emprestada para você, e agora ela vai ser pedida de volta. Ou seja, ela não lhe pertence. Ele se iludiu pensando que ele era o dono, quando na verdade ele era apenas um mordomo, para usar aquela linguagem bíblica, né? Mordomia cristã. Ele era apenas um mordomo, ele era apenas, para usar uma palavra mais recente, um administrador, um gerente das coisas que na verdade pertenciam a Deus. Salmo 24, versículo 1 diz, do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Essas coisas não pertenciam a esse homem para sempre, mas elas estavam sob os cuidados dele, sob a administração dele por um período. E ele não entendia isso. Ele achava que era dono. Nós somos administradores dos bens e dons de Deus, não donos. O que tem na sua mão foi Deus quem colocou. A sua vida, a sua saúde, o seu emprego, a sua família, os recursos que você tem. Tudo isso pertence a Deus e você é apenas um administrador. Um dia, Ele vai requerer de volta. E Ele vai avaliar a sua administração. Como você tem conduzido a sua tarefa? Como é terrível quando o empregado dá uma de patrão e acha que é dono do negócio. Não vai acabar bem. É isso que a gente vê agora no final da parábola. Leia comigo versículos 20 e 21. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. E aqui a gente aprende que o alvo final de alguém, o alvo da busca de alguém, indica seus resultados eternos. Seja perda ou seja bênção. Jesus conclui a parábola com uma nova advertência, né? Ele diz, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. E essa advertência, ela faz um paralelo com a primeira, que diz que, cuidado com a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que Jesus chama de avareza, no versículo 15, aqui ele vai chamar de acumular tesouros para si mesmo. Essa busca pecaminosa que Jesus está confrontando aqui, ela é correr atrás das coisas para benefício próprio. E Jesus está dizendo, olha, isso não acaba bem. Aquele que é rico para si mesmo não vai acabar bem. Aquele que entesoura para si mesmo não vai acabar bem. Porque esse tipo de busca, ela pode até promover uma prosperidade passageira, mas ela vai promover prejuízo eterno. Porque quando nós consideramos a eternidade, a prosperidade que esse tipo de vida, focado no aqui e no agora, traz, é de curta duração. Você pode até ser próspero aqui nessa terra, mas um dia tudo isso vai acabar e por toda a eternidade você vai viver em pobreza. Porque essa prosperidade daqui, ela não resiste à morte. Ela possui data de validade. Só que você não sabe quando é.
mas vai ser mais cedo ou mais tarde. Portanto, a gente precisa perguntar, para quem nós estamos vivendo? Para o aqui e o agora ou para a eternidade? Para quem nós estamos vivendo? Para nós mesmos ou para Deus? Pelo que você trabalha? Lembra das palavras de Jesus lá em João, né? Pela comida que perece ou por aquela que permanece para a vida eterna? Pelo que você trabalha? Mas quando a gente se envolve, na verdade, na busca santa, que a gente vai entender aqui o que está se referindo sobre ser rico para com Deus, a gente pode até ter uma escassez passageira nessa terra, mas a gente vai ter prosperidade eterna. Jesus encerra essa parte do seu discurso respondendo, talvez, à pergunta que você estava se fazendo desde o começo. Se a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens, em que ela consiste? Se o valor de uma pessoa não está naquilo que ela tem, não está na riqueza terrena que ela tem, onde está esse valor? Em que consiste essa vida do ser humano? Ela consiste na sua riqueza para com Deus. E ser rico para com Deus. Interessante porque Jesus não fala que o bom é ser pobre. Ele não está incriminando a riqueza, não está dizendo que quem tem dinheiro vai para o inferno. Ele está dizendo o seguinte, olha, existe uma riqueza que você deve buscar. E que você deve buscar com todas as suas forças. Mas não é a riqueza dessa terra. Não é a riqueza para si mesmo. É a riqueza para com Deus. E o que é ser rico para com Deus? Significa ser rico das coisas que Deus valoriza. Significa, se você olhar para o versículo 33 desse mesmo capítulo, que Jesus diz, olha, 32 e 33, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Portanto, vendei os vossos bens e dai esmola, fazeis para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Versículo 34, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então Jesus está dizendo, olha, cuidado, não fiquem atrás de coisas que vão se perder, mas corra atrás de coisas que você não pode perder, que não se perdem. Eu lembro daquela frase de Jim Elliot, né? Não é tolo aquele que perde aquilo que não se pode reter, para ganhar aquilo que não se pode perder. Ser rico para com Deus é usar os dons e talentos e recursos que foram confiados a você por Deus, para investir naquilo que Deus valoriza. As palavras de Jesus lá em Mateus 16 nos ajudam a desvendar essa verdade aqui. Lembra que Mateus 16, acho que foi até o texto que eu preguei no retiro? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O fato é que quando nós buscamos ganhar as nossas vidas, ser rico para nós mesmos, juntar tesouros, prover para nós mesmos, a gente vai perder tudo, como esse homem. Quando a nossa alma for pedida, for requerida de nós, tudo vai ficar para trás. E o que temos preparado, para quem será? Mas quando buscamos perder as nossas vidas para nós mesmos, para sermos ricos para com Deus, juntar tesouros ou prover para os propósitos e causas que Deus valoriza, então nós ganhamos. Que tipo de tesouros nós temos buscado nas nossas vidas? São terrenos e vãos ou são tesouros eternos? E para quem você está acumulando tesouros? Para quem você está juntando tesouros? Talvez essa seja a lógica aqui do que Jesus está dizendo. Rico para quem? Você é rico para quem? Para benefício de quem? Para a glória de quem? Nós somos criados por Deus para viver para Ele. Talvez a sua vida seja extraordinária, mas eu queria lhe lembrar que no filme do universo você é apenas um coadjuvante. Por mais brilhante e extraordinário que a sua vida seja, mas existe uma luz que brilha muito mais do que a sua.
Existe um sol que ofusca todas as luzes das estrelas dos homens. Jesus Cristo. E é quando você entende que a sua razão de viver, o seu propósito e a sua satisfação está em apontar para Ele, que a sua pequena luz reflita a grande luz dele. Aí é que você vai encontrar realização e bem-aventurança eterna. Mas quando a gente acredita na mentira de Satanás, lá do Éden, da serpente, e começa a querer se tornar como Deus, esforçando para fazer grande o nosso nome, né? Como a serpente enganou Eva e Adão, a gente começa a correr essa corrida pecaminosa, que nunca vai dar em nada, a corrida da cobiça. Porque a gente fica querendo construir um grande nome para nós. E a gente vai começar a viver descontente, cheio de inveja, cheio de ansiedade, cheio de ganância. E no fim, vamos perder tudo o que conquistamos. E até a nossa alma para sempre. Portanto, a gente precisa pensar qual o nome que a gente está tentando glorificar, que vai se beneficiar daquilo que você tem feito na sua vida. Quem é o nome que você está querendo engrandecer? É o seu? É o da sua família? É o dessa igreja? Qual o nome pelo qual você vive? Para quem você está juntando tesouros? De quem é a glória que a gente está buscando nas nossas tarefas diárias, nos nossos projetos, nos nossos investimentos, nos nossos estudos, no nosso trabalho, nas nossas atividades de igreja? Quem é o nome? Quem é o beneficiário? Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não foi esse o julgamento de Deus para com esse homem? Ele conquistou muito na terra, mas a alma dele estava perdida e prestes a ser requerida dele. Apesar dele ser rico para si mesmo, ele estava prestes a perder as suas riquezas por meio da morte. Perder a própria alma, porque ele era pobre para com Deus. Essas coisas, meus irmãos, elas nos revelam a necessidade que nós temos de Cristo. Porque somente por meio de Cristo nós podemos ser feitos ricos para com Deus. A graça de Cristo nos enriquece para com Deus, sabe como? Nos fazendo pobres para nós mesmos. Por isso que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o reino. Você tem que ser pobre para si mesmo, para que você possa ser rico para com Deus. O maior tesouro que alguém pode ter é a vida eterna em Cristo Jesus, que é oferecida gratuitamente pela fé. Olha que versículo lindo, 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela pobreza dele nós pudéssemos nos tornar ricos. Na cruz, o Filho de Deus se fez pobre em nosso lugar, para que pela fé nele nós possamos ser feitos ricos para com Deus. Portanto, pare de se engajar nessas buscas pecaminosas. Pare de correr atrás, de encontrar, de crescer o seu nome nessa terra. E tentar encontrar talvez o seu valor, a sua identidade nas coisas vãs desse mundo. No seu emprego, no seu dinheiro, na opinião dos outros. Isso é o que mais tem aí fora. Por isso que as pessoas se engalfinham, passam umas por cima das outras. Porque elas estão tentando encontrar o seu valor. Mas aquele que crê em Cristo descobriu uma verdade maravilhosa. Que em Cristo nós temos um valor que não fomos nós que conquistamos. Foi Ele que conquistou na cruz por nós. E, portanto, nós não podemos perder esse valor. Não importa o que aconteça. Porque você pode passar a sua vida inteira trabalhando e, de repente, por alguma coisa, de repente, tudo aquilo ruir num piscar de olhos. Mas aquilo que Cristo conquistou na cruz, para aquele que nele crê, não pode ser perdido. Ninguém pode tirar isso de você. Se você crê em Jesus, ninguém pode tirar. Podem tirar tudo de você, mas não o amor de Deus por meio do Filho. Você só encontrará valor duradouro, identidade sólida na cruz de Cristo, porque Ele nos dá valor. Portanto, venha a Cristo
e receba, pela graça, o maior tesouro, aquele que não pode ser perdido. Agora, se você já possui esse tesouro, se a sua alma já pertence a Deus em Cristo, você tem motivos de viver uma vida de gratidão pela riqueza que você recebeu nele. Sabe? Então, procure agora que você já tem essa riqueza, ser ainda mais, enriquecer ainda mais para com Deus. Fazendo o que Jesus diz aqui nos versículos finais desse capítulo. Façam para vocês bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus. Procure se envolver cada vez mais nessa busca santa de glorificar, não o seu nome, mas usar tudo que Deus colocou na sua mão para glorificar o nome dele. A sua vida, a sua saúde, seu tempo, sua inteligência, seus dons, seus recursos, sua família, para promover o reino de Deus, a glória de Deus. Lembrando que Cristo é o nosso modelo. Ele é o administrador fiel por excelência. Porque ele não buscou a sua própria glória, mas viveu e morreu para engrandecer o nome do Pai entre os homens. E seguindo os passos de Cristo no poder do Espírito Santo, nós vamos nos tornar cada dia mais ricos em Deus, ou ricos para com Deus. E naquele grande dia, você poderá ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Vamos orar? Senhor, quero te pedir que o Senhor possa abrir os nossos olhos, tirar toda a cegueira, Pai. Tudo aquilo que nos impede de ver a vida como ela é. Ó Deus, eu te peço que o Senhor nos livre, Senhor Deus, dessas mentiras, que tantas vezes, Senhor Deus, a gente acolhe no coração, e são fruto do nosso próprio coração enganoso, de que a nossa vida é aquilo que a gente tem, de que a nossa identidade, o nosso valor está nos nossos bens, está nos nossos talentos, está nas coisas que a gente pode conseguir com a força do nosso braço. Ó Senhor, eu te peço nessa noite, revela-nos a nossa pobreza espiritual sem Ti, Senhor. Mas ao mesmo tempo também eu quero te pedir, Senhor, revela-nos a riqueza que há em Cristo Jesus. Mostra-nos, Senhor Deus, a glória de Cristo, a beleza do nosso Salvador, a beleza do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que nele existe valor que não pode ser perdido. Que nele, Senhor Deus, há riqueza eterna. Ó Senhor, que nós possamos entesourar o Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Que Ele seja o maior tesouro na nossa vida. Cativa-nos, Senhor. Cativa-nos por Cristo. Nos atrai, Senhor Deus, a amar o nosso Senhor Jesus e viver por Ele, para Ele. Senhor, livra-nos, liberta-nos das mentiras da cobiça e da avareza. E nos faz um povo generoso, que dá porque recebeu, que é generoso para com os outros porque recebeu generosidade de Ti. Liberta-nos, Senhor Deus, da miopia vertical e horizontal, que a gente possa ser um povo grato pelas Tuas bênçãos e também abençoar outros ao nosso redor. Dá-nos Teus olhos, Senhor Deus, para enxergar a vida, a nós mesmos, aos outros, as situações como Tu vês. Não nos deixa, Senhor Deus, ter uma visão diferente da Tua e de repente estar andando em oposição ao Senhor. Queremos andar alinhados contigo, Senhor. Perceber as coisas como Tu percebes, Senhor. Para que naquele dia, Senhor Deus, nós ouçamos palavras de bênção e não de maldição da Tua boca. Ó Senhor, dá-nos Teus olhos, dá-nos Tua percepção, dá-nos Teus valores, Senhor, dá-nos Teus princípios, que a gente possa amar o que Tu amas e odiar o que Tu odeias, Senhor. Que as coisas dessa terra não brilhem tanto aos nossos olhos quanto as coisas do céu. Ó Senhor, como o Jonathan Edwards orou, grava a eternidade dos nossos olhos. Que nós possamos amar aquilo que é eterno. Ó Senhor, nos perdoa porque perdemos tanto tempo com as coisas que são passageiras e vãs. Ó Senhor Deus, mas aguça, ó Deus, os nossos ouvidos para a melodia do céu. Nos faz nos encantarmos com as coisas que o Senhor valoriza, que o Senhor ama.
as coisas que te encantam, Senhor. Ó Pai, faz-nos então ricos de Ti. Ricos de Ti, Senhor. Que o Senhor nos encha, que o Senhor preencha a nossa vida, o nosso coração, Pai, toda lacuna, cada área, Senhor Deus, que a gente tem buscado preencher com coisas que não são suficientes, nunca serão. Preenche-nos de Ti, Senhor. Preenche-nos também, Senhor Deus, em Ti. À medida que desfrutamos, assim como foi cantado hoje à noite, nessa comunhão profunda, preciosa, contigo. Ó, Senhor Deus, que a gente possa crescer nisso e estar em Ti, Senhor Deus. Permanecer no Senhor, na videira, recebendo a vida que só o Senhor pode dar. Faz-nos ricos em Ti. E faz-nos também, Senhor Deus, ricos para Ti. Ricos para o Senhor. Que aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, Senhor, assim como diz a parábola dos talentos, a gente possa produzir, ó Deus, a 30, 60, 100 por um. Que a gente possa multiplicar para a Tua glória. Senhor, que a nossa inteligência, os nossos talentos, que o Senhor mesmo nos deu, os nossos dons, os nossos recursos, o nosso tempo, ó Senhor, que todas essas coisas possam ser multiplicadas, Senhor Deus, nessa terra, para a Tua glória, para a expansão do Teu reino, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja conhecido entre os povos, para que o Senhor seja engrandecido, Pai. Não a nós, mas ao Teu nome da glória. Nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo, em que nós confiamos e cremos. Amém.